Convido-vos a abrir no livro de Atos, no livro no qual nós estamos, nesta jornada, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10 hoje. Hoje, num capítulo fulcral para o desenvolvimento da própria história que Lucas nos relata neste livro fantástico que é o livro de Atos. Atos dos Apóstolos, então, no capítulo 10, e se Deus permitir, hoje estaremos em todo o capítulo. Este livro de Atos não avança ao acaso. O livro de Atos é um livro que tem um propósito específico. Lá logo no início, no capítulo 1, versículo 8, diz o próprio Senhor Jesus, antes de ascender aos céus, que receberiam o poder do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, dizia Jesus, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. E nós já temos acompanhado este relato em Jerusalém, os apóstolos ali em Jerusalém, as conversões em Jerusalém. Nós começámos a ver gradativamente o Evangelho, através até da perseguição, a sair para Samaria, para a Judeia, para Samaria, e já alcançar alguns, consideraríamos, gentios. De uma forma particular, sim. De uma forma não tão pública, sim. Lá em Atos 8, quando o próprio Filipe fala a um eunuco. Só que hoje não falaremos apenas e só de uma questão muito privada. Hoje, sem qualquer dúvida, nós veremos este último avanço, este último passo do Evangelho chegar aos confins da terra, aos gentios, a nós. Não fiz nenhum estudo de árvore genealógica nossa, mas talvez poucos de nós, se não nenhum de nós, conseguirá traçar a nossa descendência aos judeus. Portanto, nós éramos aqueles em Atos, capítulo 2, que acabámos de ler, que éramos os gentios. Outroras estranhos às promessas, outroras estranhos às alianças. E neste capítulo em particular, nós veremos este avanço para o nosso território. Veremos um Pentecostes dos gentios. Veremos o Evangelho a chegar até nós. Jesus Cristo, um Salvador exclusivo, mas para qualquer homem ou mulher de qualquer tribo, língua ou nação, tal como nós. Vamos ler então Atos capítulo 10. É um capítulo longo e, portanto, espero que não se cansem na leitura. Até porque, se há parte importante na pregação da palavra, é a leitura da palavra. Nós não queremos saltar rápido para a explicação da palavra sem a leitura adequada da palavra. Nós queremos ler a palavra, imergir-nos na palavra e esperar que o Senhor fale através da própria leitura da palavra. Então vamos ler Atos capítulo 10, do versículo 1 até ao versículo 48. Diz assim a palavra do Senhor. Havia um homem em Cesareia, cujo nome era Cornélio, centurião do regimento militar chamado Italiano. Esse homem era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Dava muitas esmolas ao povo e continuamente orava a Deus. Por volta da hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e lhe dizia: Cornélio. Fitando nele os olhos e atemorizado, ele perguntou: Quem é, Senhor? O anjo lhe respondeu: Tuas orações e esmolas têm subido como memorial diante de Deus. Então envia agora homens a Jope e manda buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado com um certo Simão, o curtidor de peles, cuja casa fica à beira-mar. Ele te dirá o que deves fazer. Logo que o anjo que lhe falava se retirou, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dos que estavam ao seu serviço e, tendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, enquanto estavam a caminho, já perto da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar por volta da hora sexta. E, sentindo fome, quis comer. Mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe uma visão. Ele viu o céu aberto e um objeto descendo, como se fosse um grande lençol, baixando pelas 4 pontas sobre a terra. Nele havia todo o tipo de quadrúpedes, animais que rastejam pela terra e aves do céu. E uma voz lhe disse: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi algo profano ou impuro.
Pela segunda vez lhe falou a voz: não chames de profano o que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e logo o objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro, perplexo, refletia sobre o que seria a visão que tivera, os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam à porta. E chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, também chamado Pedro. Pedro ainda estava meditando sobre a visão quando o Espírito lhe disse: 2 homens te procuram. Levanta-te, desce e vai com eles. E não duvides de nada, porque eu os enviei a ti. Então Pedro desceu ao encontro dos homens e disse: sou eu a quem procurais, por que vieste? Eles responderam: o centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, que tem bom testemunho de toda a nação judaica, foi avisado por um santo anjo para te chamar à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro então convidou-os a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro levantou-se e partiu com eles, e alguns dentre os irmãos de Jope o acompanharam. Um dia depois entrou em Cesareia, e Cornélio o esperava, tendo reunido os seus parentes e amigos mais chegados. Quando Pedro estava para entrar, Cornélio foi ao seu encontro e, prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro levantou e disse: levanta-te, pois eu também sou um homem. E conversando com ele, entrou e encontrou muitas pessoas reunidas. E disse-lhes: bem sabeis que não é permitido a um judeu misturar-se com não-judeus ou aproximar-se deles. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem devo chamar profano ou impuro. Portanto, sendo chamado, vim sem objeção. Então eu pergunto: por que me mandaste chamar? Então Cornélio disse: faz agora 4 dias que eu estava orando em minha casa, à hora 9, quando de repente um homem com roupas resplandecentes se apresentou diante de mim e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, as tuas esmolas foram lembradas diante de Deus. Manda buscar Simão, também chamado Pedro, em Jope. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor de peles, que fica à beira-mar. Portanto, mandei logo chamar-te e fizeste bem em vir. Agora estamos todos aqui presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto foi ordenado pelo Senhor. E tomando a palavra, Pedro disse: na verdade, reconheço que Deus não trata as pessoas com base em preferências, mas em qualquer nação, aquele que o teme e pratica o que é justo lhe é aceitável. Ele enviou a palavra aos israelitas, anunciando o Evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, foi proclamada por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou, e diz respeito a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda a parte, fazendo o bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. E somos testemunhas de tudo quanto ele fez, tanto na terra dos judeus, como em Jerusalém. Mas eles o mataram. Penduraram-no no madeiro. Deus o ressuscitou ao 3º dia e lhe concedeu que se manifestasse não a todo o povo, mas às testemunhas pré-determinadas por Deus. A nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. Ele nos ordenou que pregássemos ao povo, que testemunhássemos que por Deus ele foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão sobre ele testemunho do que por meio do seu nome todo o que nele crê receberá o perdão dos pecados. Enquanto Pedro dizia estas coisas, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a palavra. Os crentes que eram da circuncisão, todos os que tinham vindo com Pedro, admiraram-se de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios, porque os ouviam a falar em línguas e engrandecer a Deus. Então Pedro disse: será que alguém lhes pode recusar a água para que não sejam batizados, estes que, como nós, também receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhes suplicaram que ficasse com eles durante alguns dias. Até aqui a palavra do Senhor. Senhor Deus, nos curvamos diante da Tua revelação, da Tua palavra, da Tua santíssima palavra. Carentes, com fome de ouvir de Ti. Senhor, fala aos nossos corações esta manhã. Tu sejas honrado, glorificado pela Tua palavra exposta, explicada e aplicada aos nossos corações. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Este é um capítulo muito interessante.
Muito interessante porque começa, como nós vimos, com um gentio e naturalmente as nossas mentes vão, Deus quer converter um gentio. Mas o que está a acontecer, na verdade, neste capítulo, ao longo deste capítulo, é que Deus está tão interessado em converter um gentio como em converter a mente de Pedro em relação ao gentio. Aliás, o grande foco, a grande transformação é, evidentemente, o Espírito Santo descer sobre os gentios, mas também um apóstolo que começa cético e acaba crendo naquilo que é o caráter de Deus em relação à salvação. E é isso que nós temos que nos perguntar. Temos que olhar para este capítulo e perceber que nós também podemos crer em Cristo, nós também podemos amar a Cristo e mesmo assim estar desalinhados com a missão de Cristo. Não consegui perceber bem ainda as implicações do Evangelho na nossa vida, tal como Pedro. Pedro era este homem. Pedro era alguém que cria em Cristo, que amava a Cristo, que fazia obras maravilhosas em nome de Cristo. Tinha acabado de fazer isso. Os versículos anteriores são precisamente isso. 2 milagres maravilhosos em nome de Jesus Cristo a acontecer com Pedro. Ainda assim, Pedro precisava de alinhar a sua mente ao caráter de Cristo. E é isso que nós percebemos aqui. É possível então estar sinceramente comprometido com Jesus, ao mesmo tempo que estamos ainda desalinhados com a missão que Jesus tem. Desalinhados com aquilo que Jesus quer. Este capítulo nos vai colocar algumas perguntas incómodas. Onde é que nós estamos a resistir à missão de Jesus na nossa vida? Onde é que nós podemos resistir àquilo que é o propósito de Jesus para a nossa vida? Que tipo de pessoas talvez nos surpreendam sentar-se à mesa do reino, tal como poderia surpreender Pedro? Será que nós compreendemos verdadeiramente as implicações do Evangelho na nossa vida? Vamos olhar então. Como disse, é um capítulo longo, vamos passar rapidamente. Obviamente poderíamos aprofundar em várias secções neste capítulo, mas do versículo 1 ao 33 nós vamos olhar como uma secção grande e vamos perceber esta mudança gradual da mentalidade de Pedro. Primeiro do 1 ao 33, depois vamos olhar para a mensagem do apóstolo Pedro, quando ele é chamado a proclamar a mensagem, que tipo de mensagem ele proclama, os versículos seguintes, e depois terminamos com os efeitos, os resultados naqueles que creem, no caso, os gentios. Então, 1 ao 33, esta mudança de mentalidade. Vejam, o capítulo começa com Cornélio. Começa de uma forma surpreendente. Lucas faz questão de apresentar este homem. Havia um homem em Cesareia, cujo nome era Cornélio. Quem era este homem? Era um centurião do regimento militar chamado Italiano. Ou seja, era um capitão de aproximadamente 100 homens. Era um centurião. Era alguém importante. Era alguém conhecido. Era alguém encarregado de uma força militar. E em Cesareia, que era, no fundo, uma capital de província. Ou seja, ele era capitão de um regimento de quase 100 homens, num lugar especial, num lugar renomado, num lugar particular. Agora, o foco de Lucas não é propriamente quem ele era, o seu estatuto, o seu reconhecimento romano, mas é o caráter dele. O que é que ele diz no versículo 2? Esse homem era um homem piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, dava esmolas ao povo e continuamente orava a Deus. No versículo 22, quando ele é relatado, até diz: o centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, que tem bom testemunho de toda a nação judaica. Então, este é um homem devoto, um homem de caráter, um homem que poderíamos considerar bom. Daquele tipo de homens que nós encontramos e dizemos, só lhes falta ser crente. Sabem, isto é importante, nós olharmos para a Escritura e percebermos as categorias em relação às pessoas. Este era um homem devoto, um homem que dava esmolas, um homem que se preocupava horizontalmente com os outros, mas também se preocupava em tentar chegar até ao Senhor. Agora, este homem vai carecer de salvação. Não é por acaso que o homem termina, ou que Pedro termina, a apelar ao perdão dos pecados que há em Cristo Jesus. Não é por sermos boas pessoas que conseguimos chegar até Deus. Este é um homem que precisa do Senhor, mesmo sendo uma pessoa generosa, uma pessoa boa. E nós precisamos de perceber isto por duas razões. A primeira delas é porque se nós
categorizarmos todas as pessoas que estão à nossa volta como más, vamos ter um problema. Todos aqueles que não creem em Deus, todos aqueles que são não cristãos, são pessoas más, são pessoas depravadas, são pessoas horríveis, pessoas com tatuagens por 666 por todo o lado. Nós categorizamos essas pessoas como muito más. Temos um problema. O primeiro problema é que nós podemos começar a tratar pessoas mal por aquilo que nós achamos que elas realmente são. E por isso nós tornamos desprezíveis para com essas pessoas, porque as consideramos más. O segundo problema em relação a esta falta de categoria, em relação à graça comum, que já lá chegaremos, é que nós, um dia, quando somos confrontados com pessoas realmente boas que não acreditam em Deus, nós sentimos necessidade de mudar a nossa teologia. Afinal, as pessoas não são tão depravadas assim. Não são totalmente depravadas, como a Bíblia nos ensina. Porque existe uma categoria em que dentro do próprio coração nós só somos ou amigos de Deus ou inimigos de Deus. Ou conhecemos o Senhor e o Espírito Santo habita em nós e nos renova de dentro para fora, ou nós somos totalmente depravados, as nossas emoções estão todas manchadas pelo pecado, as nossas ações, os nossos pensamentos são todos manchados pelo pecado. Ainda assim, a Bíblia nos diz que pela graça de Deus, nem todos somos aquilo que poderíamos ser. Eu poderia ser muito pior do que sou. Muito pior, se não fosse a graça de Deus. Existem pessoas na nossa família, existem pessoas na nossa sala de aula, existem pessoas no nosso trabalho, que são pessoas generosas, pessoas pacientes, pessoas que se interessam com o bem do outro. Essas pessoas são assim pela graça de Deus. Pela graça comum de Deus, a graça que é derramada sobre todos. Mas não nos enganemos, essas pessoas precisam do Senhor Jesus como o maior depravado à face da terra. Todos precisam de Jesus. Pessoas que intrinsecamente, ou que parecem boas, e pessoas que são realmente más, orgulhosas, difíceis de lidar. E esta categoria que a palavra nos apresenta é precisamente isso. Existem pessoas como Cornélio, pessoas que são nossos vizinhos, pessoas que são nossos familiares, pessoas que são nossos colegas de trabalho, que são pessoas que nós consideraríamos boas, agradáveis, nós podemos estar perto delas, partilhar a mesa, ter boas conversas, ter bons jantares, bons almoços, bons cafés, podemos passar muito tempo com eles e é agradável passar tempo com eles. Mas não nos enganemos, isso não chega. Precisamos de falar de Cristo como Cornélio também precisava de Cristo. Então esta é a primeira coisa. Lucas está-nos a apresentar um homem que só lhe faltava crer em Cristo. Se só lhe faltava crer em Cristo, faltava-lhe tudo. Faltava-lhe tudo. O que é este Cornélio? O que é que acontece com este Cornélio? Diz que por volta da hora nona ele estava a orar e viu um clarão. Teve uma visão. E esta visão, ela relata, ela aponta para chamar um homem que estava em Jope. Quem era este homem? Nós já tínhamos visto no final do capítulo. Era o próprio Pedro. Pedro, que tinha ficado, diz o versículo 43 do capítulo 9, ficou muitos dias em Jope, na casa de um curtidor de pele chamado Simão. Então Pedro estava lá, e este homem que ali estava, teve uma visão para chamar Pedro. Isto nós já tínhamos falado sobre este assunto, tanto quando falámos de Paulo, e agora com Pedro é mais uma vez recalcado a necessidade da proclamação do Evangelho. Experiências subjetivas não chegam. Este homem teve um encontro, teve uma visão. O que é que esta visão lhe diz? Esta visão podia ter dito: Cornélio, só te falta crer em Cristo. Cornélio, tu és um homem generoso. Cornélio, tu és um homem temente a Deus, que quer chegar até Deus. Crê em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o homem que veio viver a este mundo, o próprio Filho de Deus, o próprio Deus a viver neste mundo, que se entregou por ti na cruz, que morreu, ressuscitou, está vivo e um dia voltará. O que é que hoje diz? Manda chamar um homem, porque ele vai te dizer aquilo que tu deves ouvir. Irmãos, nós temos o privilégio de, pela providência divina, o meio que Deus usa para outras pessoas ouvirem falar de Cristo, não são grandes visões, grandes anjos, grandes manifestações subjetivas, são homens e mulheres como nós a proclamar Jesus Cristo. Ele usa a nossa vida. Ele usa as oportunidades que nos dá para falar de Cristo. É isso que ele está a dizer. Manda chamar lá um homem que ele vai dizer tu precisas de ouvir. E ele chama.
ele chama este homem. Agora, até aqui, tudo se parece encaminhar como nós esperaríamos. Deus quer salvar um gentio. Por isso, ele manda chamar Pedro para falar. Mas, a partir do versículo 9, há aqui uma mudança abrupta. Cornélio é quase esquecido, porque diz no versículo 9, no dia seguinte, enquanto estavam a caminho, já perto da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar, para voltar à hora sexta. Então o foco passa do Cornélio para Pedro. Ok, Pedro está ali. Pedro já estava a ser preparado pelo Senhor. Nós vimos no domingo passado que o último versículo do capítulo 9 não era por acaso. Simão era um curtidor de peles. Um curtidor lida com animais mortos. E de acordo com Levítico 11, o próprio Simão já era um homem impuro. Estar ali naquela casa já o tornava impuro para celebrar ao Senhor, para entrar no templo. E o Senhor já estava a trabalhar no coração de Pedro acerca daquilo que iria revelar. E então Pedro sentiu fome, quis comer, e é neste contexto que surge uma outra visão. Os céus abrem, um lençol desce com animais impuros e o Senhor diz: Pedro, levanta-te, mata e come. E ele diz: não, Senhor, alguma vez eu nunca fiz nada disso. Pedro não está a rejeitar o próprio Senhor, ele está a ser religiosamente puro. Ele não poderia fazer isso. Não fazia parte da lei. A lei que trazia um caráter santo do Senhor e queria separar o seu povo dos demais povos. Ele permanecia dentro da lei, ele queria permanecer dentro do caráter do Senhor. Portanto, Senhor, eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Mas isto repetiu-se por 3 vezes. E à medida, e Pedro e as 3 vezes é algo que nós já conhecemos, não é? Pedro nega 3 vezes, Jesus pergunta-lhe: Pedro, tu me amas 3 vezes, apascenta as minhas ovelhas 3 vezes, e portanto ele ouve 3 vezes a mesma coisa e ele pensa: Deus está a falar comigo, eu não posso rejeitar isto, Acontece 3 vezes. Então Deus vai trabalhando no coração de Pedro. E enquanto estava, diz o versículo 19, enquanto estava a meditar sobre esta visão, enquanto o Senhor estava a trabalhar no seu coração acerca daquilo, os 2 homens aparecem e o Espírito diz: 2 homens te procuram, levanta-te, desce, vai com eles, não duvides de nada, porque eu os enviei a ti. O maior obstáculo à missão do Senhor aqui neste capítulo não era propriamente o paganismo do centurião, era a seletividade do coração de Pedro. Era a seletividade de um religioso. Pedro é apóstolo, Pedro é crente, Pedro ama a Jesus, mas ainda assim Pedro precisava de perceber que o Evangelho destrói as barreiras. O Evangelho destrói as barreiras. O coração precisava de ser vencido. Aqui neste texto não é o coração de um pagão, é o coração de um religioso. Agora, quando Pedro desce, já se nota que o Senhor trabalhou no seu coração. E como é que nós vemos isso? Diz o versículo 21, então Pedro desceu ao encontro dos homens e disse: sou eu a quem procurais, porque vieste? E eles responderam então que o centurião os tinha enviado. E o versículo 23 é interessantíssimo, porque diz: então Pedro convidou-os a entrar e os hospedou. Isto é uma hospitalidade teológica. Porque nós agora vemos um judeu piedoso, que não só dormiu na casa de um curtidor de peles, como agora acolhe gentios e acolhe homens impuros, cerimonialmente impuros, debaixo do mesmo teto, senta-se à mesa com eles, recebe-os. Pedro está a morar precisamente na mesma e passa a noite no mesmo sítio que homens cerimonialmente impuros. Só uma mudança de coração podia fazer algo tão radical. Pedro, o apóstolo, sentado à mesa com homens cerimonialmente impuros, debaixo do mesmo teto, dormindo no mesmo espaço que homens cerimonialmente impuros. E esta verdade deve-nos afetar de 2 formas principais, pelo menos. A primeira delas é que a ordem de Deus a Pedro era, sem dúvida, desconfortável. Não era nada confortável para Pedro obedecer. Pedro não queria fazer isso. Pedro: Senhor, eu não quero. Pedro: Senhor, eu nunca fiz isso. Eu não quero fazer isso. Era desconfortável. Mas o que é que Pedro fez? Pedro obedeceu. A nossa obediência não pode ser medida pelo conforto ou desconforto que isso nos causa. Nós precisamos obedecer mesmo quando é difícil. Precisamos obedecer mesmo quando é desconfortável. Mesmo quando não nos satisfaz. Mesmo quando não nos é viável.
Mesmo quando nós não queremos. Se o Senhor nos manda, nós somos chamados a obedecer. Tal como Pedro fez. Isto faz-nos pensar em que áreas da vida nós estamos a preferir conforto à obediência. Em que áreas da nossa vida nós preferimos muito mais ficar confortáveis na nossa desobediência do que enfrentar o desconforto na obediência. O Senhor manda-nos fazer alguma coisa que é difícil e nós dizemos: Senhor, isso não, aquilo não. Em que áreas na nossa vida nós preferimos buscar a nossa satisfação do que a satisfação do Senhor? Em que áreas? E em segundo, notem como Pedro, antes de pregar um sermão, ele abre a sua casa. A hospitalidade, irmãos, é uma das formas de nós demonstrarmos amor. De nós demonstrarmos corações transformados. A hospitalidade é uma forma de nós demonstrarmos amor sem limites, sem limitações. Até na hospitalidade nós podemos viver no conforto. Porque é muito mais fácil nós recebermos pessoas em casa que são iguais a nós. É ou não é? Temos as mesmas conversas, temos os mesmos temas, temos as mesmas coisas. É confortável receber pessoas iguais a nós. Mas Pedro recebe, Pedro chama, Pedro exerce hospitalidade, não para pessoas iguais a ele, as pessoas que o tornavam desconfortável. Irmãos, quais são os forasteiros na nossa vida? Aqueles que eventualmente nos tornam desconfortáveis. Aqueles que nós temos dificuldades em receber nas nossas casas e compartilhar a nossa vida. O que é que revela acerca do nosso coração quando as pessoas que frequentam os mesmos espaços que nós recebemos, que exercemos hospitalidade, são sempre iguais a nós? O que é que isso revela acerca do Evangelho e do poder do Evangelho? O poder do Evangelho é tão grande, transforma o coração de Pedro ao ponto de ele receber pessoas muito diferentes dele, exercer amor e hospitalidade para pessoas muito diferentes. Antes de pregar o sermão, ele já está a exercer hospitalidade. Ele vai pregar o sermão, ele vai falar de Cristo, mas ele já está a exercer hospitalidade antes mesmo de abrir a boca acerca de Cristo. Continuamos, porque o capítulo é grande, mas nos diz o versículo seguinte, que no dia seguinte Pedro levantou-se, partiu com eles, alguns dentre os irmãos de Jope o acompanharam. Então ele exerce esta viagem, leva alguns irmãos de Jope, vemos isso no versículo 23, e quando lá chega, ele encontra-se com Cornélio. Cornélio lança-se aos pés, o adora. Ele diz: eu sou sou um homem como tu, não me adores. Demonstra humildade. O próprio Cornélio demonstra humildade. Ele demonstra humildade. É um encontro precioso. É repetido aquilo que já veio acontecer. Irmãos, não é por acaso, não temos tempo para isso, mas não é por acaso que este texto no livro de Atos é um dos maiores. É repetido várias vezes. Neste capítulo é repetido. Próximo domingo iremos ver que ele vai ser repetido num outro contexto, mas vai ser repetido tudo o que se passa aqui. Não é por acaso que está a ser repetido. A importância deste evento é grande para o próprio livro de Atos e para a própria igreja. Mas ele fala outra vez sobre a sua oração, sobre ter enviado os homens para ir buscar Simão à casa do curtidor de peles. E, portanto, chegamos ao versículo 34. Porque até ao 33 houve esta mudança gradual da mentalidade de Pedro. Um homem, no início, que só ia àqueles que pensavam que mereciam, pertenciam à aliança. Mas agora está ali, diante de um gentio, depois de acolher gentios em casa, depois de ter estado com eles, depois de ter recebido uma visão. A mentalidade de Pedro já está a ser mudada. A mentalidade deste religioso já está a ser mudada. De alguém que amava a Jesus, de alguém que cria em Jesus, mas que ainda não estava completamente alinhado com a missão de Jesus. Chegamos então ao 34 e vemos aquilo que ele disse. Quais são as primeiras palavras de Pedro então, quando abre a boca no versículo 34? Tomando a palavra, Pedro disse: na verdade, reconheço que Deus não trata as pessoas com base em preferências, mas em qualquer nação, aquele que teme e pratica o que é justo lhe é aceitável. Pedro não começa a falar de Cornélio, Pedro não começa a falar de Roma, Pedro não começa a falar de inclusão, Pedro começa a falar de Deus e do seu caráter. Eu reconheço quem Deus é. Eu reconheço que Deus não faz exceção de pessoas.
Eu reconheço que Deus não ama uns povos mais do que outros, não ama umas etnias mais do que outras, não ama os judeus mais do que os gentios. Eu reconheço que Deus não faz exceção de pessoas. Pedro alinha o seu discurso com o caráter de Deus. É isto que Deus é este quem Deus é. A parcialidade humana é finalmente confrontada com a imparcialidade divina. Deus, como Pedro afirma, acolhe pessoas de qualquer nação que o temam, versículo 35. Ele não está a dizer que Deus acolhe pessoas sem que elas creiam em Cristo. Até porque ele vai terminar e vai calcar no versículo 43 que todo o que nele crê receberá o perdão dos pecados. Então, Deus não acolhe qualquer pessoa que o busca apenas e só sem Cristo. Mas Ele acolhe qualquer pessoa que genuinamente vai a Ele através de Cristo. Na verdade reconheço que Deus não trata as pessoas com base em preferências. Agora, Ele depois de falar isto, depois de falar quem Deus é, ele reconhece então que Deus não faz exceção de pessoas. Mas ele começa a focar-se naquele que é o meio exclusivo, pelo qual qualquer pessoa, de qualquer nação ou língua, independentemente do seu passado, independentemente da sua cor de pele, independentemente de qualquer outra coisa, pode chegar até Cristo. Mas apesar de Deus não fazer exceção de pessoas, existe um só meio, um só caminho, uma exclusividade de chegar até Ele. É por isso que ele, a partir daqui, começa a falar sobre Cristo. Não há outro meio. Então ele diz, ele enviou a palavra aos israelitas, anunciando o Evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Então este Evangelho da paz, de reconciliação de judeus e gentios, de qualquer pessoa, é por meio de um só, Jesus. Não existe outro meio de ser salvo. E este Jesus, diz ele, é o Senhor de todos. Ele é o soberano Senhor, que reina sobre todos e que convoca todos que se arrependam dos seus pecados para que cheguem até Ele. Diz o versículo 37, essa palavra, vós bem sabeis, foi proclamada por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo de João pregou. E de respeito a quem? A Jesus de Nazaré. Esta palavra que foi por todo o lado diz respeito a um só, Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda a parte, fazendo bem, curando os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo quanto ele fez, tanto na terra dos judeus como em Jerusalém. Este é Jesus Cristo, que veio até nós, de carne e osso, que viveu como nós, que viveu sem qualquer pecado, ungido pelo Senhor, repleto de poder. Deus entra na história para restaurar a criação, para trazer restauração, para trazer perdão. Ele veio. Ele não era apenas um mestre de moral. Ele não era um profeta inspirador. Ele era o próprio Filho de Deus, o Senhor de todos, o exclusivo, o único caminho, a única verdade e a vida. Mas terceiro, não fica por aí, porque ele vai mais longe. Ele diz no versículo 39, mas eles o mataram, pendurando no madeiro. Ele chega até à cruz e diz, este que viveu com poder, com restauração para este mundo, esta luz que irrompe o mundo, as trevas não quiseram nada com ele e o colocaram sobre maldição. Ele foi até aquela cruz, não porque merecia estar naquela cruz, mas porque levou o pecado de muitos. Mas Deus o ressuscitou. Diz o versículo 40. Deus o ressuscitou ao terceiro dia e concedeu que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas pré-determinadas por Deus, a nós, que comemos e bebemos com Ele, e depois o que ressuscitou dentre os mortos, Ele nos ordenou que pregássemos ao povo e testemunhássemos que por Deus Ele foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Ele ressuscitou, e o que Ele está a dizer é que Ele ressuscitou e Ele foi visto. Ele não ressuscitou espiritualmente nos corações, imaterialmente. Ele ressuscitou em carne. Ele ressuscitou e nós vimos. Ele ressuscitou e nós tocamos. Irmãos, a nossa fé assenta sobre factos históricos.
sobre factos que aconteceram. Nós cremos que Jesus ressuscitou verdadeiramente. Não apenas espiritualmente, mas verdadeiramente. Jesus ressuscitou e isso muda tudo. Isso muda tudo porque a morte não tem a última palavra. Porque qualquer problema na nossa vida não tem a última palavra. Porque se Jesus venceu a morte, tudo o resto está vencido e sobre o seu poderio, sobre o seu senhorio. Jesus é o Senhor de tudo, de todos. Morreu, ressuscitou. E Ele diz, e chega a esta parte bastante confrontadora, porque Ele é o juiz de tudo. Juiz de tudo. Dos vivos e dos mortos. Ele é o juiz de tudo. Dos vivos e dos mortos. Nós às vezes pensamos que o Antigo Testamento é que é aquele sítio onde mais difícil, onde existe juízo para o pecado, onde existe condenação do pecado, mas o Novo Testamento deixa bem claro que o juiz dos vivos e dos mortos é Jesus Cristo. Tudo aquilo que somos, tudo aquilo que fazemos está perante os olhos do justo juiz. E esse justo juiz é o Senhor. Mas notem que não fica por aí, porque diz o versículo 43 que todos os profetas dão sobre ele testemunho de que por meio do seu nome todo aquele que crê receberá perdão dos pecados. Todo aquele que crê. Jesus é um Salvador exclusivo, é verdade. Mas este Salvador exclusivo salva. Este Salvador que é o justo juiz de todos, que terá todos nós a juízo. Não seja todos nós a juízo. É juiz dos vivos e dos mortos. Este juiz sobre tudo. Ele diz que há perdão para aquele que crê. Há perdão para aquele que se arrepende dos seus pecados. Notem, Cornélio ouvir isto. Porque Pedro está a pregar para Cornélio e para a sua casa e ele diz assim, que todo aquele que crê. Ele não diz se os judeus que crerem, os samaritanos que crerem. Ele diz que todo aquele que crê terá perdão dos seus pecados. Todo aquele que crê em Jesus Cristo, seja um centurião, seja um gentio, seja um judeu, seja um português, seja um cabo-verdiano, um venezuelano, um brasileiro, seja um santomense, seja qualquer um de nós, independentemente da nossa tribo, língua ou nação, todo aquele que crê pode ser salvo. Todo aquele que se arrepende do seu pecado e crê em Jesus Cristo pode ser salvo. E este Cornélio ouvir, a casa de Cornélio ouvir esta mensagem, imaginem só o refrigério que invade o seu ser. Irmãos, todo aquilo é para mim e é para ti. Pode ser para ti que estás aqui que ainda não te arrependeste. Pode ser para ti que estás aqui que pensas que pelas tuas boas obras consegues chegar a Deus. Pode ser para ti que pensas que o teu passado é difícil demais, que o teu passado é marcado demais para o poder de Jesus. Pode ser para ti que tu nunca quiseste saber de Cristo e hoje estás a ouvir Cristo pela primeira vez, mas pode ser para ti que estás aqui há anos e ainda não crês em Cristo. É para todo aquele que crê em Cristo Jesus. Todo aquele. O que nos leva à confirmação. Quando o Evangelho entra, o que é que acontece? Versículo 44. Enquanto Pedro dizia estas coisas, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a palavra. Notem que enquanto Pedro não esperou que Pedro chegasse à conclusão da sua mensagem, à conclusão do seu sermão, ele tinha ainda uma história tão bonita para contar, para terminar o sermão. Pedro tinha muita coisa, ou poderia ter muita coisa para dizer, mas enquanto Pedro falava, o Espírito Santo desceu sobre aquele lugar e invadiu aquele lugar. Sobre todos aqueles que ouviam. Este detalhe é maravilhoso. O Espírito Santo interrompe um sermão para agir. Isto nos diz que a salvação não depende da retórica do pregador, da eloquência do pregador. Salvação depende da ação do Espírito Santo na nossa vida. E eu oro, irmãos, para que neste momento o Espírito Santo toque no vosso coração, esteja a tocar no vosso coração. Não interessa. Às vezes, irmãos, eu não sei se com certeza já aconteceu convosco. Às vezes nós estamos a ouvir uma mensagem e ouvimos uma parte da mensagem só. O Espírito Santo
continua a trabalhar no nosso coração enquanto nós estamos a refletir sobre aquilo que acabámos de ouvir. Nós já não estamos a ouvir o pregador, estamos a olhar para ele, mas o Espírito Santo está a trazer aquela verdade à nossa vida, a aplicar aquela verdade à nossa vida, trazer-nos já o arrependimento naquelas áreas que ele sabe que precisamos de trabalhar. O Espírito Santo está ali a trabalhar. O sermão foi interrompido na nossa vida, o sermão foi interrompido nos nossos ouvidos, mas o Espírito está a trabalhar. O Espírito continua a trabalhar. E é isso que está a acontecer aqui. Porque não depende da eloquência. Isso não quer dizer que nós não nos preparemos. Nós queremos nos preparar o máximo possível, ser fiéis o máximo possível à palavra, mas confiamos que se o Espírito não estiver connosco, a obra será infrutífera. Confiamos que é o Espírito que aplica a palavra. Confiamos que é o Espírito que trabalha na nossa vida, que traz as pessoas ao arrependimento, que abre olhos a cegos espirituais, que dá respiração a mortos espirituais. É o Espírito Santo que faz isso. Portanto, é derramado, vejam. Os crentes que eram da circuncisão, todos os que tinham vindo com Pedro, admiraram-se. Admiraram-se de quê? De que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios. Está a ser derramado sem distinção. Também, este dom do Espírito Santo, o versículo 46, nos diz que ouviam falar em línguas e a engrandecer a Deus. Lembra-se o que nós falámos em Atos capítulo 8? Quando falámos sobre o exclusivo, o que estava a acontecer ali de uma forma particular com os samaritanos, era para dizer que não havia cristãos de primeira categoria e de segunda categoria, os judeus e os samaritanos. A mesma coisa acontece aqui. Quando Paulo creu em Cristo, não aconteceu isto. Quando outros creram em Cristo, não aconteceu isto. Aconteceu em Atos 2, aconteceu em Atos 8, acontece agora em Atos 10. Porquê? O que está a acontecer é um novo Pentecostes. Tivemos o Pentecostes dos judeus, o Pentecostes dos samaritanos, agora o Pentecostes dos gentios, para que não exista nenhuma dúvida de que os gentios, judeus e samaritanos são um em Cristo. Há um só Senhor, há um só Espírito, há um só batismo. É isso que está a ser dito aqui. Há um só. Há um só. Não aconteceu com o eunuco, não aconteceu com outros. Acontece agora com o centurião e a sua casa. É um momento de viragem histórica. E depois, então Pedro, versículo 47, diz: será que alguém lhes pode recusar a água para que não sejam batizados, estes que, como também nós, receberam o Espírito Santo? É uma pergunta retórica. É óbvio que não. E aqui chegamos a este princípio fundamental. A Igreja não cria inclusão, irmãos. A Igreja reconhece a inclusão, a união. Reconhece esta união entre nós, a unidade. Nós não criamos a unidade, nós reconhecemos a unidade e trabalhamos para que essa unidade seja mantida. O batismo não está a produzir salvação, ele confirma e está a confirmar aquilo que Deus já realizou. Podemos negar a água a estes que, como nós, também receberam o Espírito Santo? Somos um. Vamos afirmar-nos como um. Não neguemos a água a estes também que, como nós, receberam o Espírito Santo. Um só Senhor, um só Espírito, um só batismo. Irmãos, este capítulo de Atos é importantíssimo para as nossas vidas. A começar porque, como eu disse, somos gentios. Graças ao Senhor, que há um só Senhor, um só Espírito e um só batismo. Não somos crentes de segunda. Nós somos filhos de Deus, por meio de Cristo Jesus, como qualquer outro que se arrepende e crê em Cristo. Nós temos que dar graças ao Senhor por pertencermos a esta salvação. Não é por acaso, como falámos e citámos Efésios, aquilo único, e nós falámos disso quando pregámos Efésios, o único imperativo dos primeiros 3 capítulos era: lembrai-vos. Lembrem-se que outro tempo eram estranhos, eram gentios, estranhos às alianças e às promessas, mas agora, por Cristo Jesus, vocês chegaram perto. Lembrem-se desta verdade, veja e veja em conta. Cristo Jesus nos uniu, derrubou a parede de separação que estava no meio, uniu 2 povos que podem glorificar um só Senhor. Mas também, irmãos, nós queremos ser uma igreja que acredita na exclusividade do Evangelho e que este Evangelho é para qualquer pessoa que está à nossa volta, para que possa ouvir e arrepender-se dos seus pecados. Jesus é exclusivo. Este Jesus é o Senhor de todos. E é esse que nós temos que proclamar. É esse que nós temos que falar. É esse que nós temos que fazer chegar aos ouvidos das outras pessoas. E é um Evangelho exclusivo. Não é um caminho entre muitos. É o único caminho. Mas também queremos crer que a palavra nos convida, que este Evangelho exclusivo é para as pessoas que estão à nossa volta, sem distinção de raça, etnia, cor ou passado.
Queremos fazer chegar a qualquer pessoa. Queremos que as barreiras na nossa mente, elas sejam caídas, elas caiam, elas sejam derrubadas em relação às pessoas que estão à nossa volta. Quando nós olhamos à volta e dizemos assim, aquele já ouviu tantas vezes, porque é que vai ouvir agora? Aquele tem um passado tão difícil, ele nunca irá ouvir. Deus é pródigo em surpreender-nos com pessoas a sentar-se à nossa mesa, à mesa dele. Deus é pródigo em surpreender acerca do poder do Evangelho na vida de uma pessoa. Portanto, sejamos como Pedro nesta transformação de perceber que há outros que podem ouvir o Evangelho, que desejam ouvir o Evangelho. E crer, irmãos, que o Senhor providencialmente vai trabalhando na vida dos outros. O que é que se está a passar quando Pedro chega para proclamar o Evangelho a Cornélio? Muito para trás já estava a ser passado. O Senhor já tinha trabalhado no coração de Cornélio. O Senhor já estava ali a exercer, a falar, e era um homem devoto, que estava no caminho de se tornar. Mas o Senhor já estava a trabalhar no seu coração. Irmãos, quando nós chegamos a falar de Cristo a uma outra pessoa, não ignoremos o que o Senhor já tem feito na vida dessas pessoas. Providencialmente. Às vezes há coisas e desafios difíceis que essas pessoas estão a passar, dificuldades na sua vida, que o Senhor já está a usar para as colocar num ponto em que possam ouvir falar de Cristo. Outras vezes são pessoas que já ouviram falar de Cristo com outros, mas que desta vez o Senhor nos usará para abrir os seus olhos. O Espírito Santo usará aquilo que vamos falar acerca de Cristo para abrir os olhos, finalmente. Pessoas por quem já estão a ser pessoas que são alvo de oração há muito tempo, mas que uma palavra nossa, levar Cristo e a exclusividade de Cristo, o Evangelho de Cristo à sua vida, pode fazer com que elas mudem realmente. Irmãos, Deus está a fazer todo o tipo de coisas à nossa volta. Deus tem trabalhado há dias, às vezes há décadas, na vida das pessoas à nossa volta. O nosso trabalho é proclamar a exclusividade do Evangelho, crendo que o Evangelho não tem barreiras. Não há barreiras. Mas talvez tu sejas um Cornélio aqui. Um Cornélio que tem buscado a Deus, que tem simpatizado com Deus, que faz boas coisas. Mas precisas de perceber que não são as boas coisas que tu fazes que te levarão até Deus. Não é uma vida devota, não é uma vida religiosa que te leva a Deus. É crer em Jesus Cristo. Talvez tu sejas um Cornélio que precisa de ouvir isto hoje. Que não é a tua vida, não são as tuas boas obras, não é o reconhecimento que podes ter delas que te pode colocar num relacionamento correto com Deus. Mas é crer através de Jesus Cristo e crer em Jesus Cristo e por meio de Jesus Cristo chegares até Deus. Crê hoje em Jesus Cristo, arrepende dos teus pecados e ser como Cornélio e a sua casa. Entra neste povo no qual não tinhas direito, no qual eu não tinha direito, no qual nenhum de nós tinha por direito e nasceu com esse direito, mas todos nós, através do direito de Cristo, do maravilhoso direito de Cristo, podemos entrar, podemos ser anexos, podemos estar reconciliados com Deus. Irmãos, Deus continua a salvar através do Evangelho. Ele está a fazer isso no mundo, está a fazer isso à nossa volta. Sejamos confiantes no seu poder, mudemos o nosso coração, que Ele possa converter a nossa mentalidade à sua missão e naquilo que Ele continua a fazer neste mundo. Que o Senhor nos abençoe.